Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, para trabalhar o quê? Literatura com vocês. E é claro que a gente ama literatura, é claro que a gente adora ler os textos, viver os personagens, ir para outros lugares, viver outras histórias. A literatura, ela é apaixonante. Quanto mais a gente lê textos literários, mais a gente vai descobrindo o sabor dessa literatura e tudo o que ela pode trazer para a gente. E para nós iniciarmos hoje, eu vou trazer para vocês algo para a gente refletir. Nós vamos pensar sobre algumas imagens. Então eu vou mostrar algumas imagens para vocês e vou pedir para vocês pensarem sobre essas imagens. Olha lá. O que essa imagem te lembra? Vejam bem essa imagem. O que nós temos nessa imagem? Como chama esse objeto? O que essa imagem te lembra? O que ela faz você pensar? Faz você pensar a respeito de quê? E essa? Como que você entende esta imagem? Veja bem esta imagem. Repare que nós não temos apenas uma mão e o relógio. Está acontecendo alguma coisa com o relógio. O que será que está acontecendo com esse relógio? O que essa imagem pode passar de mensagem para nós? Como que nós podemos compreender esta imagem? E agora eu vou trazer uma imagem para vocês que possivelmente vocês já viram em algum lugar. Esta é bem famosa, tá? Como que você a entende? Como que você entende essa imagem que nós temos do Salvador Dalí? O Salvador Dalí, um pintor bem importante, um artista muito importante. Como que você entende essa imagem? Como que você pensa nesse relógio? Será que esses relógios que estão ali, eles são... Que ideia que ele está trazendo? Porque parece-me que os relógios parecem estar um pouco ali derretidos. Será que a gente pode pensar a respeito da questão do tempo? Como que o nosso pintor, como que o nosso artista pensa com relação ao tempo? O que será que esta imagem está trazendo de ideia? Como que você entende essa imagem? Como que você observa esses relógios ali? Será que é porque o tempo, né? O tempo não pode ser diferente para alguns? Porque será que é assim que você entende o tempo? E por falar em tempo, para você, o que é o tempo? Como que você responde a esta questão? Eu vou dar um tempo para você pensar a esse respeito e eu já volto para a gente continuar. Então, como que você vê o tempo? Como que você entende o tempo? O que é o tempo para você? Será que é o tempo relógio? Será que é o tempo de vida? Será que é o tempo de experiência? Como será que é o tempo para você? Como que você vê esse tempo? Como que você sente esse tempo? Eu vou convidar vocês para nós assistirmos a um vídeo bem bacana. Eu vou pedir para vocês prestarem bastante atenção na letra da canção, para que a gente possa começar a conversar sobre essas questões e dar continuidade à nossa aula de literatura. Vamos assistir ao vídeo?
o silêncio falar, que casas tão cheias abrigam a solidão. Eu senti medo, mas não vi nada por onde deve estar sobrevoando esse dragão. As ruas vazias sem ninguém por lá, varandas tão cheias de tristeza. Calma aí, o vento diz que vai passar. No horizonte o sol ainda brilha, por trás do medo existe um lugar de paz. Além das nuvens densas existe um céu azul que eu voarei montado no dragão. Eu ouvi a saudade batendo a porta, deixei entrar, então chorei, quis correr, me lançar no abraço que o dragão fez favor de apartar. Mas em breve eu sei que vou sentir outra vez a alegria que vem do teu calor. Calma aí, o vento diz que existe amor. No horizonte o sol ainda brilha, por trás do medo existe um lugar de paz. Além das nuvens densas existe um céu azul que eu voarei montado no dragão. No horizonte o sol ainda brilha, por trás do medo existe um lugar de paz. Além das nuvens densas existe um céu azul que eu voarei montado no dragão. Gostaram da canção? Esse é um cantor que ele é paranaense, ele é do interior do Paraná. Então, espero que vocês tenham curtido bastante essa canção e pensado a respeito do que ela nos diz, porque eu já tenho uma pergunta para vocês. O que você achou da canção? Gostou ou não gostou? Você tem essa liberdade de gostar ou não gostar, mas qual a ideia de tempo que ela transmite? Olha que interessante. Qual é a ideia de tempo que essa canção está transmitindo? Então, mesmo que você não tenha gostado da canção, eu peço para você pensar a esse respeito. Lembra que eu falei para vocês prestarem atenção na letra da canção? Para quê? Para a gente pensar a respeito dessa ideia de tempo que essa canção nos traz. Vou dar um tempo para você e eu volto já.
Então, pensaram nessa questão, né, dessa mensagem, essa ideia de tempo que traz a canção? Porque para ali, a letra da canção diz o quê? Que tudo vai passar indiferente de tempo, né? Que o tempo ali, ele vai passar, vai chegar a um momento melhor. Então essa é a ideia de tempo ali é para você não ficar preso àquele tempo daquelas coisas ruins que acontecem. Por quê? Porque vai passar. Então a ideia do tempo que passa, que a gente não fica preso apenas a alguns acontecimentos. E nós vamos dar continuidade, mas para continuarmos, nós vamos relembrar algumas coisas. Você lembra o que é uma crônica? Lembra? A gente já trabalhou crônica. Você está lembrado mais ou menos o que é uma crônica? Diz aí para mim, o que você acha que é uma crônica? Você lembra? Trabalhou algumas vezes? Já trabalhou na escola? O que é uma crônica? A gente já falou sobre crônica aqui. Então, será que você lembra mais ou menos o que é uma crônica? Será que você fez alguma anotação a respeito do que é uma crônica? Então, olha lá. O gênero crônica é um texto breve que trata do cotidiano e circula entre os meios jornalístico e o literário. Então, ó, o gênero crônica, ele é um texto breve que vai fazer o quê? Tratar do cotidiano, o cotidiano das pessoas, coisas simples. Eu sempre gosto de falar que tudo, absolutamente tudo, pode virar uma crônica. Você observa alguma coisa que está acontecendo no dia e você vai lá e escreve uma crônica sobre isso. E ele vai circular entre o meio jornalístico, porque essa crônica pode ser retirada de uma notícia de jornal, ou ele pode circular ali no meio literário, que é aquele que o autor vai criar uma situação ou ele vai vivenciar uma situação, não necessariamente algo que tenha saído no jornal, mas ele vai colocar ali no papel, né, esse gênero crônica, o texto do que aconteceu. E agora nós vamos conhecer a nossa autora de hoje. Né? Será que você já ouviu falar dessa autora, Clarice Lispector? Você já viu essa imagem? Essa é uma imagem que circula muito na internet, inclusive com algumas frases ali edificadoras. Então essa imagem ela circula bastante pela internet. Você já ouviu falar da Clarice Lispector? Será que nesse tempo de escola, nesse tempo de estudo que você tem, você já ouviu falar dessa nossa autora? Vamos conhecer um pouquinho sobre essa nossa autora? Olha lá. Clarice nasceu na Ucrânia. Olha só, ela nasceu lá na Ucrânia, com o nome de Raya Pinkhasovna Lispector. Nós temos um C aqui entre parênteses, porque em algum lugar você vai achar que tem será esse Shaya. Tá? Mas, né, veio para o Brasil com 2 meses de idade. E foi aqui no Brasil que ela recebeu o nome de Clarice. Muito mais fácil, certo? Do que esse nome complicado para nós. Lispector é considerada uma das maiores escritoras do século XX. Olha que bacana! Hoje nós vamos fazer a leitura de um texto de uma das maiores escritoras do século XX. Clarice, ela escreveu poemas, crônicas, contos e romances. Sua obra, A Hora da Estrela, ela tem uma obra chamada A Hora da Estrela, ganhou uma versão para o cinema. Olha só que bacana! Então, A Hora da Estrela, o livro escrito por ela, ganhou essa versão para o cinema. Hoje, a gente vê isso acontecer muito, né? Saem algumas obras literárias, elas saem à venda, a gente vê na livraria, e daí logo depois a gente vê que está sendo feito séries, sendo feito filmes, mas a gente tem que pensar que a Clarice Lispector, né, ela faleceu em 1977, então há mais tempo, era mais difícil chegar essas obras ali no cinema. Trouxe para vocês conhecerem essa obra dela chamada Como Nasceram as Estrelas, 12 Lendas Brasileiras. Olha que bacana, um livro sobre lendas brasileiras. Então, gostaria de dar essa dica para vocês de leitura da nossa Clarice Lispector. E um livro que nós temos em nossas bibliotecas é
o Felicidade Clandestina. Então, quando você puder, dê uma lida no Felicidade Clandestina, que vai trazer ali alguns contos, algumas crônicas, tá? No livro Felicidade Clandestinas. Então, trouxe para vocês também, olha só, a infinidade de obras. Lembram? A Clarice Lispector, ela escreveu romance, ela escreveu poema, ela escreveu crônicas, ela também escreveu contos. Então é difícil trazer para vocês toda essa obra que ela escreveu. Então, trouxe para vocês somente algumas, tá? Algumas das obras dela. Deixo para vocês também, claro, como indicação, são obras maravilhosas da gente ler, da gente vivenciar essa história que a Clarice nos proporciona. Ela deixou para nós, claro, assim, um tesouro literário. E antes de nós iniciarmos a leitura do nosso texto de hoje, você tem medo de alguma coisa? Alguma coisa te dá medo? Né? Quais são essas coisas que te dão medo? E qual o significado da palavra eternidade para você? Qual é o significado da palavra eternidade para você? Eu vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, pensar aí nos seus medos. Será que você é uma pessoa que tem medo de muita coisa? Será que você é aquela pessoa valente que não tem medo de nada? E também colocar aí o que você entende por eternidade. Vou dar um tempo e eu já volto. Então, será que você é valente? Será que você tem medo de muitas coisas? Que coisas que você tem medo? Eu fico curioso de saber, né? Pra gente ter essa conversa mais próxima para saber ali quais são os medos. E a palavra eternidade, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, na sua casa, na rua, ou vendo filmes, em algum momento você já se deparou com essa palavra eternidade. Mas para você, o que será que ela significa? Vamos ver o que significa no dicionário? O dicionário diz que eternidade, duração que não tem começo nem fim. Olha só, será que foi nisso que você pensou? Uma duração que não tem começo nem fim? A vida futura, meditar na eternidade. E também pode ser no sentido figurado, tempo muito amplo. Fiquei uma eternidade a esperá-lo. Pela eternidade, por todo o sempre. Então, eternidade, a gente pode compreender, de acordo com o que está aqui, que é um tempo muito longo. Será que era assim que você pensava sobre um tempo longo? Por isso que nós estamos falando de tempo desde quando nós iniciamos hoje. Nós estamos lá, vimos o relógio, vimos aquela ampulheta, depois nós vimos também aquela pintura do Salvador Dalí, depois nós ouvimos uma canção falando sobre o tempo, de que tudo vai passar. Por que tudo isso? Por que nós estamos falando tanto de tempo? Porque o nosso texto de hoje tem um nome bem sugestivo. Olha só, Medo da Eternidade. E quais hipóteses podemos levantar a respeito de uma crônica com o título Medo da Eternidade? Quando você pensa, vou ler um texto chamado Medo da Eternidade, o que passa pela sua cabeça que o texto vai trazer para nós? Vou dar um tempo para você levantar as suas hipóteses, para a gente poder confirmar depois essas hipóteses ou não confirmar
Tá? Vou dar esse tempo e eu já volto. Então, conseguiu levantar algumas hipóteses? Medo da eternidade? Se fosse para você escrever uma crônica com esse título, Medo da Eternidade, sobre o que você escreveria? Como que se daria o desenrolar da sua história, esse medo da eternidade? Vamos então descobrir juntos o que a crônica Medo da Eternidade nos diz? Vamos saber se a gente vai confirmar aquelas hipóteses que a gente levantou? Então, o Medo da Eternidade ele foi escrito em 1970. Essa data é bastante importante para vocês. A gente vai falar mais sobre ela depois, tá? Jamais esquecerei o meu aflitivo e dramático contato com a eternidade. E agora, a gente vai ter que pensar. Quem está contando a história para nós teve o contato com a eternidade. Como isso poderia ter acontecido? Vou dar um tempo para você colocar a sua criatividade aí no papel e eu já volto. Então, o que você pensa sobre isso? Como que, essa pessoa que está contando a história, ela teve contato com a eternidade, mas, poxa, eu pensava a eternidade sobre alguma coisa, era uma outra coisa, e agora essa pessoa teve contato com essa eternidade, agora está nos contando essa história? Opa, o que será que está acontecendo? Vamos continuar? Quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chicles. E mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Eu nem sabia bem de que espécie de bala ou bombom se tratava. Estão lembrados que eu falei para vocês que a data era importante? Aquele ano de 1970? Porque olha só, quando eu era muito pequena, ainda não tinha provado chicles e mesmo em Recife, falava-se pouco deles. Ou seja, ainda estava chegando ao mercado os chicles. Isso que é importante a gente saber. E continuando. Mesmo o dinheiro que eu tinha, não dava para comprar. Com o mesmo dinheiro, eu lucraria não sei quantas balas. Olha a diferença ali de preço, A diferença de custo entre o chicle e as balas. O mesmo dinheiro, a pessoa poderia ter muitas balas. Mas tá, professor. O senhor tinha começado falando, iniciado a aula, com o tempo, depois a música, depois fez a gente pensar sobre o que era eternidade, agora você vem me dizer sobre chicles e balas? Pois é, por que será que eu estou falando isso para vocês desde o início da aula e agora a gente traz isso? Claro, a gente vai descobrir na história que a gente vai continuar.
Afinal, minha irmã juntou dinheiro, comprou e, ao sairmos de casa para a escola, me explicou: tome cuidado para não perder, porque esta bala nunca se acaba. Dura a vida inteira. Como não acaba? Parei um instante na rua, perplexa. Não acaba nunca. E pronto. Eu estava boba. Parecia-me ter sido transportada para o reino de histórias de príncipes e fadas. Peguei a pequena pastilha cor-de-rosa que representava o elixir do longo prazer. Examinei-a. Quase não podia acreditar no milagre. A personagem se sente transportada para os contos de fadas. Lembra? Ela se sentiu transportada para os contos de fadas. Por que isso acontece? Por que ela se sente transportada para os contos de fadas quando ela recebe ali um chicle que a irmã diz que não acaba nunca? Vou dar um tempo para você refletir sobre isso, escrever aí, e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiram pensar, refletir a esse respeito? Porque ela diz, né, que foi levada para os contos de fadas. Por que isso acontece? Porque ela está recebendo algo ali que não vai acabar nunca, que é duradouro, é como se fosse um milagre. Ela ainda utiliza aquela palavra elixir para dar ainda mais essa ideia de contos de fadas. Porque os contos de fadas a gente sabe que são contos ali que vai trazer histórias ali quase que irreais, então muitos acontecimentos são irreais, a gente tem bastante essa questão da magia, né, nos contos de fadas, então isso de não acabar nunca, para ela é como uma magia, é como ela ir, né, para esse contos de fadas, é uma coisa irreal, que não poderia acontecer na vida real que ela está tendo ali naquele momento junto com a irmã. Eu que, como outras crianças, às vezes tirava da boca uma bala ainda inteira para chupar depois, só para fazê-la durar mais, e eis-me com aquela coisa cor-de-rosa de aparência tão inocente, tornando possível o mundo impossível do qual já começara a me dar conta. Olha, lembra que nós acabamos de falar? O mundo possível, né? Tornando possível o mundo que era impossível. Por isso, a se remeter ali aos contos de fadas. E o que é impossível? Uma coisa durar para sempre. Isso seria impossível na cabeça dessa nossa personagem. Com delicadeza, terminei, afinal, pondo o chicle na boca. E agora, o que é que eu faço? Perguntei para não errar no ritual que certamente deveria haver. Afinal, trata-se de uma coisa que não vai acabar nunca? É claro que não pode ser nada tão simples como só colocar na boca. Ela imagina que deveria ter o quê? Um ritual. Agora, chupe o chicle para ir gostando do gostinho dele. E só depois que passar o gosto, você começa a mastigar. E aí mastiga a vida inteira. A menos que você perca. Eu já perdi vários.
Perder a eternidade? Nunca. O adocicado do chicle era bonzinho. Não podia dizer que era ótimo. E ainda perplexa, encaminhávamos para a escola. Acabou-se o docinho. E agora? Agora, mastigue para sempre. Se fosse vocês nessa situação, se você fosse colocado ou colocada nessa situação, né, de mastigar para sempre, qual seria a sua reação? Eu vou dar um tempo para você pensar, vivenciar essa história, sentir-se nessa situação, escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar. E então, qual seria a reação de vocês se vocês estivessem nessa situação? Eu confesso para vocês que se alguém chegasse para mim e dissesse, você tem que fazer isso para sempre, eu não sei qual seria a minha reação. Ainda mais sendo criança, que pelo jeito a nossa personagem ela é bem pequena, né? Então, imagine para uma criança receber essa ideia do mastigue para sempre. E a gente sabe que as crianças elas levam ao pé da letra aquilo que a gente fala para elas. Mas vamos ver qual foi a reação da nossa personagem? Assustei-me. Não saberia dizer por quê. Comecei a mastigar e em breve tinha na boca aquele puxa-puxa cinzento de borracha que não tinha gosto de nada. Mastigava, mas me sentia contrafeita. Já aconteceu isso com vocês? De vocês pegarem um chicle e ficar muito tempo com ele na boca? Claro que vai chegar uma hora que ele não está dando mais certo. O chiclete já está endurecendo na boca. Você não consegue mais mastigar porque fica esse puxa-puxa mesmo. E a nossa personagem, ela vai ter que conviver com esse puxa-puxa para sempre, mesmo sem o gosto. E olha lá, tá até cinzento. O chiclete que era cor-de-rosa já está até cinzento. Na verdade, eu não estava gostando do gosto. E a vantagem de ser bala eterna me enchia de uma espécie de medo, como se tem diante da ideia de eternidade ou de infinito. Olha só, lembram? Né? Medo da eternidade. E agora, mastigar aquilo para o resto da vida, para sempre, trazia esse medo da eternidade. E ela ainda diz que não estava gostando. Mas, mesmo assim, ela teria que mastigar aquilo, viver com aquilo, sendo mastigado para sempre, porque afinal a irmã disse isso para ela. Então, é esse o medo dela, o medo de conviver, certo? Com aquilo que ela não gosta e conviver para sempre. Mas vamos continuar para nós sabermos como essa história se desenrola. Eu não quis confessar que não estava à altura da eternidade, que só me dava aflição. Enquanto isso,
eu mastigava obedientemente, sem parar. Judiação da nossa personagem. Até que não suportei mais. E atravessando o portão da escola, dei um jeito de o chicle mastigado cair no chão de areia. Olha que espertinha que ela foi. Olha só o que me aconteceu, disse eu em fingidos espanto e tristeza. Agora não posso mastigar mais. A bala acabou. Já lhe disse, repetiu minha irmã, que ela não acaba? Nunca. Mas a gente às vezes perde. Até de noite a gente pode ir mastigando. Mas para não engolir no sono, a gente prega o chicle na cama. Não fique triste. Um dia lhe dou outro. E esse você não perderá. Olha só que interessante. À noite você mastigando chiclete, mas para você não engolir, você prega ele na cama e no dia seguinte você continua mascando. Espero que você não seja daquelas pessoas que ficam colando chicletes por aí, certo? Embaixo das mesas e cadeiras. Eu estava envergonhada diante da bondade de minha irmã. Envergonhada da mentira que pregara, dizendo que o chicle caíra da boca por acaso. Olha que judiação da nossa personagem. Além de tudo, ela ficou com peso na consciência porque mentiu para a irmã, né? Afinal, ela teve que mentir, porque ela não estava gostando, não estava dando mais prazer àquele docinho que já nem existia mais, e o mascar, né? Aquela massa cinzenta já estava incomodando, e mesmo assim, ela se sente, né, arrependida, com aquele peso, a consciência pesada porque ela teve que mentir, mas aliviada, sem o peso da eternidade sobre mim. Olha que interessante, ela se sentiu arrependida, mas também ela estava aliviada, ela não tinha mais aquele peso da eternidade. E agora? Por que a narradora personagem se sente aliviada? Como? Por que ela se sente aliviada? Vou dar um tempo para você colocar aí no papel o que você pensa a esse respeito e eu volto para a gente finalizar. E então, por que a nossa narradora personagem se sente aliviada? O que você acha? Né? Qual que seria a sua reação? Lembra que a gente trabalhou? Qual seria a sua reação se você recebesse aquela informação de que teria que ser para sempre? Por que será que ela se sente aliviada? Claro, ela tirou, né, aquele medo que ela tinha da eternidade, medo que muita gente carrega por aí. Ela conseguiu se livrar. Então nós temos ali a materialização, né, o chiclete como um material, né, o real, algo que pode ser tocado, né, desse medo da eternidade. Então ela se sente aliviada porque ela conseguiu se livrar, né, não somente do chiclete, não somente disso, mas do medo que ela tinha
né, da eternidade. E então, vocês gostaram da crônica? Acharam bacana? Curtinha, né? Lembram que uma das características da crônica é ser um texto breve, um texto curto. Então, essa crônica ela é bem curtinha e ela traz algumas reflexões muito sérias, muito importantes. Lá no início, a gente pensou, né, o que poderia estar na história, medo da eternidade. Essas informações que você colocou lá no início, né, elas se confirmaram? Foi realmente, você imaginou que se tratava de alguma coisa relacionada a mastigar um chiclete, por exemplo? Você tinha pensado sobre isso? Se você não pensou sobre isso, não precisa se preocupar. Muito pelo contrário. É interessante por quê? Porque você conseguiu, talvez, criar uma outra história a partir do título. E a gente vai criar histórias a partir das nossas histórias de leitura e de vida. Então, isso que é interessante. Então, eu gostaria que se vocês pudessem, escrevessem algumas crônicas. Viram como nós temos o texto, uma linguagem bem simples, né? Um texto rapidinho, acontece em poucas horas a história, porque é o tempo de comprar o chiclete e depois o tempo de chegar até o portão da escola. Então, acontece em um período de tempo muito curto. Então, eu gostaria que vocês, né, se animassem para escrever algumas crônicas, olhar alguma coisa, vivenciar alguma coisa e pensar, olha, isso pode ser uma crônica, vou colocar isso no papel. E eu trouxe para vocês uma curiosidade bem interessante. O primeiro chiclete vendido no Brasil foi o Ping Pong, lançado pela Kibon em 1945. Olha como faz pouco tempo que tem chiclete aqui no Brasil. Então, lá em 1945, por isso que a data era importante. Lembra que eu disse para vocês com relação à data? Olha, a data é importante, porque 1945 até 1970, o texto escrito, passaram-se ali apenas 25 anos. Então, realmente, estava sendo o início. Muita gente ainda não tinha acesso a esse chiclete. Em muitos lugares não teria chegado ainda esses chicletes. Mas antes, eu gostaria que vocês refletissem, antes de nós nos despedirmos, que vocês refletissem sobre essa frase. Vivemos em tempos líquidos. Nada foi feito para durar. É uma frase de um sociólogo bem importante, ele chama Bauman. Vocês não precisam escrever nada sobre isso, mas é só para a gente pensar, refletir sobre nada foi feito para durar. É interessante nós pensarmos a esse respeito, tendo em vista, né, que nós tivemos a nossa canção aqui do nosso cantor paranaense, trazendo que não é para durar, porque tudo vai passar. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa história de hoje, a nossa crônica O Medo da Eternidade, da nossa escritora Clarice Lispector, escritora bem importante para o Brasil, que possui as suas obras com muito carinho. Ela traz muitas reflexões em suas obras. Por hoje, eu fico por aqui, mas eu espero vocês em nosso próximo encontro. Até lá!